O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar os estudantes em seu aprendizado. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Você se lembra do que os materiais são feitos? Os materiais são feitos de matéria. E como é composta a matéria? A matéria é composta por partículas muito pequenas que se unem de formas diferentes e, por isso, formam materiais diferentes. Os materiais têm diversas propriedades, então organizamos essas propriedades em dois grupos: propriedades gerais e propriedades específicas. Propriedades gerais dos materiais estão presentes em todos os materiais que encontramos no mundo. Algumas dessas propriedades são massa, volume, divisibilidade e elasticidade. As propriedades gerais são utilizadas para identificarmos um produto, porque às vezes só olhando não dá para identificar e beber ou cheirar pode ser perigoso. O volume é o espaço que um material ocupa e, normalmente, o medimos em litros ou mililitros. É uma propriedade presente em qualquer material, independentemente de sua composição ou do seu estado físico. Portanto, é possível medir o volume de um líquido. A massa é a quantidade de matéria que um objeto ou uma substância tem, independentemente do que são feitos. A massa é medida em gramas ou quilogramas e, assim como o volume, pode ser medida em qualquer material. A divisibilidade é a propriedade que possibilita dividirmos os materiais em partes menores. Em alguns casos, para a identificação de um determinado material não adianta apenas utilizar as propriedades gerais de forma isoladas. É preciso utilizar as propriedades e as especificidades, para vermos as particularidades de cada material. Algumas propriedades específicas, relacionadas à mudança de estado físico são fusão, vaporização, condensação e solidificação. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. A água em forma de gelo derrete quando colocada perto de uma fonte de calor. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Exemplo: a água evapora quando atinge a 100 graus Celsius. Já o álcool, etanol, começa a evaporar quando atinge 70 graus Celsius. Condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, e a água vira gotículas quando o vapor atinge uma fonte de frio. Solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido. Essas mudanças dos estados físicos dos materiais ocorrem em determinadas temperaturas. Essa informação é importante para desvendar qual é o líquido que está sendo estudado. Exemplo de como utilizar o ponto de solidificação: a água, quando resfriada a 0 graus Celsius, congela atingindo o seu ponto de solidificação. Já o álcool, etanol, só atinge o seu ponto de solidificação quando resfriado a menos 114 graus Celsius. Solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Soluto e solvente é como são chamados os dois componentes de uma mistura homogênea, a qual chamamos de solução. Exemplos de como utilizar a solubilidade: água e sal. A solubilidade do sal em 1 litro de água é aproximadamente 360 gramas. Se colocarmos 380 gramas, 20 gramas de sal se depositam no fundo. Água e café. A solubilidade do café em 1 litro de água é aproximadamente de 21,3 gramas. Água e bicarbonato de sódio. A solubilidade do bicarbonato de sódio em 1 litro de água é aproximadamente de 100 gramas. Água e cloreto de potássio. A solubilidade do cloreto de potássio em 1 litro de água é aproximadamente de 355 gramas. E água e calcário. A solubilidade do calcário em 1 litro de água é aproximadamente de 0,0014 gramas. Condutibilidade térmica é a propriedade do material de conduzir a energia térmica, ou seja, é um bom condutor de calor. A palavra térmica vem da palavra grega thermos, que significa calor. Exemplo de como utilizar a condutibilidade térmica: as panelas são feitas mais de ferro e o alumínio porque esses materiais têm alta condutibilidade térmica, fazendo que o calor proveniente do fogo seja melhor conduzido por eles. Porém, os cabos destas panelas são feitos de madeira ou plástico porque têm baixa condutibilidade térmica, impedindo que o calor atinja nossa mão, causando queimaduras. Conhecendo outras propriedades: a propriedade da reflexão dos espelhos, que podem ser usados tanto para olharmos nosso próprio corpo como para construirmos telescópios e olharmos as estrelas. As lentes dos óculos precisam ser feitas com um material que tenha um bom grau de transparência para que seja possível enxergar bem através delas.
Os fios dos equipamentos elétricos precisam ser feitos de um material com boa condutibilidade elétrica, o cobre, para a energia ser conduzida até o equipamento. Reutilizando os objetos, é quando a primeira finalidade de uso do objeto acabou e utilizamos com outra finalidade. Exemplo: quando o doce acaba e o potinho fica vazio, podemos decorá-lo e usá-lo para guardar outras coisas. A transparência do pote permite que vejamos claramente o que tem dentro, enquanto o tamanho do pote nos permite calcular aproximadamente o volume do conteúdo. Coleta seletiva é o processo em que empresas especializadas recolhem os objetos descartados de maneira adequada. Os objetos podem ser descartados de acordo com os materiais que os formam: vidro, verde, papel, papelão, azul, metal, amarelo e plástico, vermelho. Esse tipo de coleta auxilia no processo de reciclagem, uma vez que os objetos já estão devidamente separados de acordo com cada tipo de material. Bora para o quiz?